Esses dias eu me peguei meio triste, meio desanimado, um breve momento ali em um dia específico da semana, estava acontecendo algumas coisas, mas eu estava meio triste, a questão é essa. E nesse dia em específico, eu decidi que iria fazer um devocional naquele momento. Não é uma novidade fazer devocional, né? Eu faço devocional todos os dias eu tiro ali o meu momento com Deus, tiro o meu momento com Deus, mas não estava no horário, sabe? Eu gosto de ter um horário específico, mas não estava no horário naquele momento. Então eu decidi, fui lá fazer meu devocional. Foi um devocional muito poderoso, foi um devocional tremendo, Deus tocou muito no meu coração, eu senti muito da presença de Deus ali, fui renovado. Foi um momento maravilhoso, sabe, na presença de Deus. Sabe quando você tem aqueles momentos mesmo intensos, que você sabe que ele é um momento especial, porque às vezes a gente faz sempre nosso devocional, mas tem uns dias que a gente faz um devocional que a gente sente Deus ali do nosso ladinho, sabe, falando com a gente. E o meu devocional foi um devocional dessa maneira. E depois de terminado esse devocional, eu me senti totalmente renovado e cheio de energia para fazer as coisas, energia para ler a Bíblia, energia para buscar a presença de Deus, energia para até treinar, energia para fazer tudo, sabe? Eu estava cheio de energia. E por mais que fazer devocional seja uma coisa comum na minha vida, eu nunca tinha parado para pensar o tanto que faz a diferença na nossa vida um devocional, o tanto que faz a diferença na nossa vida o momento com Deus que nós tiramos, porque é um momento que Deus ele nos fortalece. E depois de tomar ciência disso, de ter entendido isso, eu também entendi outra coisa. O nosso compromisso constante com Deus nos dá força para vencer os nossos pecados e as nossas tentações. E a gente precisa ter ciência disso. Porque quando a gente é tentado, quando sofremos uma tentação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se afastar da tentação e buscar a presença de Deus. Isso na teoria é muito fácil, mas na prática é muito difícil. Por que, Yankee, que tu fala que é difícil? Porque a nossa carne ela é tendenciosa a querer fazer as coisas do jeito dela. E muitas das vezes, por experiência própria, eu me deparei em um momento de tentação no qual eu quis vencer aquele momento de tentação, aquela tentação com as minhas próprias forças. E isso é um desejo egoísta da nossa carne de achar que consegue vencer o pecado. E nós não conseguimos vencer o pecado sem Jesus, nós não conseguimos vencer o pecado sem a ajuda de Deus, nós não conseguimos nos livrar das tentações sem a ajuda do nosso Senhor Jesus. E com as nossas forças não adianta nem tentar vencer o pecado. Por quê? Porque a nossa força própria, ela vem da carne. E o que a carne mais deseja? O pecado. E é aí que encontramos um problema. A nossa força vai desejar o pecado, enquanto o nosso espírito não quer, a nossa alma não precisa da tentação, não precisa do pecado, mas a nossa carne quer. E aí quando a gente tenta vencer o pecado com as nossas próprias forças, muitas das vezes a gente se aproxima mais ainda do pecado, se aproxima mais ainda do erro do que se distancia. Por isso que precisamos da ajuda de Deus. O que devemos fazer é adorar a Deus, é buscar a presença de Deus, é buscar ao máximo se afastar da tentação, se afastar do mal, se afastar do pecado e buscar a presença de Deus. E nesse dia em específico, nessa tarde em específico, que foi uma tarde que eu fiz esse meu devocional tão poderoso, eu entendi mais ainda a importância do devocional na nossa vida, como ele nos fortalece, como as nossas orações, como os nossos momentos com Deus nos preparam para o nosso dia, nos preparam para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, porque somente Jesus tem o poder para vencer o pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele andou nessa terra e não pecou, então ele sabe muito bem como vencer as tentações, ele sabe muito bem como vencer o pecado. Então, meu irmão, quando chegar aquele dia que você se sentir totalmente frustrado, desanimado, que você sente que você está tendencioso para o pecado, o seu primeiro pensamento muitas das vezes vai ser deixar de Deus de lado, se afastar, não fazer um devocional, não ler a Bíblia, não orar. Mas você tem que fazer o contrário disso. Quando você se sentir fraco, você tem que buscar mais ainda a presença de Deus. Você tem que correr mais ainda para os braços de Jesus. Você tem que buscar mais ainda a face de Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Uma palavra sobre a importância do devocional na nossa vida. É um testemunho próprio meu de algo que aconteceu recentemente. Amém? Então, se você gostou, eu te peço, deixa o seu like aí pro YouTube tá mandando esse vídeo para todo mundo que tá precisando aí entender sobre isso, que tá passando por dificuldade. E também, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, me ajuda aí a bater a marca de 500 inscritos. Estamos quase lá nos 500 inscritos, rumo a 1000 inscritos.
amém? Então, não é inscrito? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e também, se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar respondendo o seu comentário, amém? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!